Olá, Daystarters e veteranas, tudo bem com vocês? Estou aqui, né, para falar da minha promessa, a resenha do primeiro livro. Eu vim falar dele, do que foi a leitura para mim, tá? Isso não significa que vai ser igual para vocês, vou falar da minha percepção e contextualizar um pouco do assunto que ela aborda aqui. Eu confesso que o título me deixou com um pouco de preguiça num primeiro momento. Deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Tá ligado. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça no primeiro momento, pelo título. Por quê? O título fala assim: Aurora, o despertar da mulher exausta. E eu, particularmente, apesar de ser canceriana e dramática, eu tenho preguiça de livros que só vitimizam a mulher. Eu concordo, assim, plenamente que somos um gênero subestimado, que sim, ainda existe muito machismo, que a cultura patriarcal nos oprime. Eu acredito em tudo isso. Só que, assim, eu noto que algumas obras que falam sobre isso pesam a mão em problematizar muito e resolver pouco. Porque eu sou pragmática em alguns pontos, isso pode até ser uma característica do meu ascendente, que é aquário, né? Eu gosto das coisas práticas. Então, assim, tá bom, tem problema? Então vamos resolver. Claro que vai chatear, a gente vai chorar, se desesperar, se descabelar, mas passando o desespero, vamos resolver. Não vamos ficar só focando em se desesperar e não fazer nada. Então eu fiquei com preguiça desse título, porque eu confesso que foi essa a impressão que eu tive quando eu bati o olho. Tá vendo o que a imagem importa? Até no livro, hein? E imagem que eu digo também trata-se da leitura, até porque título é um texto curto, né, de impacto. Então você bate o olho e fala, vou gostar, não vou gostar. A capa também, vamos falar que também não é das mais atrativas, embora seja da minha cor favorita, né, tem a rosa. Não é lá muito, assim, uma capa que chamaria minha atenção numa loja. Mas como eu ganhei de presente, falei, vamos dar uma chance. O que eu achei? Me chamou muita atenção os assuntos abordados. A sobrecarga da mulher que é normalizada, coisas que a gente às vezes não para pra pensar, e aí isso também gira em torno desse título dela, Por que da mulher exausta, é isso, né? A gente ignora a nossa exaustão porque tá muito acostumada a se movimentar para tudo, para todos, e isso sobrecarregar e acumular tarefas e ser produtivo o tempo inteiro. A sociedade como um todo já tem essa característica por conta da forma como a gente vive, tecnologia, tudo muito rápido, tudo para ontem, mas principalmente a mulher que já era um fator ali na família que acumulava tarefas, com a tecnologia isso piorou, porque aí a mulher agora trabalha fora, trabalha em casa, cuida do filho, pensa na rotina das compras, planeja férias, planeja, enfim. Então ela começa a abordar sobre essa ótica, isso que eu achei legal. O tema, inclusive, que ela escolheu, a Aurora, eu achei muito, isso começou a chamar muito minha atenção quando eu comecei a ler a introdução do livro, porque ela fala assim, ó, quer ver? Vou até ler, para não minhas palavras não estragarem o sentido da coisa, tá? Aqui ela fala que a Aurora vem antes e nos mostra como funciona o poder da renovação. Aos poucos, iluminando um tanto da escuridão dentro de nós até que o sol nos ilumine por completo. Não se trata apenas de grandes quebras de ciclos, mas também de abrir espaço diariamente para o melhor de nós, simbolizando assim nossa capacidade de renascer e encarar toda a manhã como um possível recomeço. Eu achei o sentido do título muito lindo, aí eu falei, me pegou. Então eu estava subestimando quando eu li essa introdução que ela apresenta aqui, né, a Aurora, uma apresentação, e ela explica o porquê do título, né? Aí me pegou, eu falei, ai meu Deus, maravilhosa. E aí continuei. E outra coisa que ela fala muito legal sobre essa questão da Aurora, né, o nome. Porque a gente costuma enaltecer o Sol, né, o poder do Sol, o astro-rei. Só que, se você for parar para pensar, embora o Sol seja realmente poderoso, ele só nasce depois da Aurora. Porque é a Aurora que ilumina de fato a escuridão, para que então o Sol possa nascer. Ó, fico até arrepiada, gente. Que maravilhoso. E se você for parar pra pensar, faz muito sentido, porque é isso, né? Então a sociedade existe, o homem tá ali como, né, o poderoso, até então, né? Até isso ser desconstruído, claro, mas até, vamos dizer, né, dos primórdios até então, era o homem o poderoso, o detentor das finanças, né, o dono da família. Mas quem é que normalmente prepara, né, o mental, o emocional, nutre e tudo mais para que ele então consiga, né, se estabelecer? A mulher. Claro que isso não tá certo, gente, mas eu digo que no sentido, vamos dizer assim, primitivo da coisa, é isso que acontece. Então ela fala muito sobre isso. Então, assim, o discorrer do livro é um resumo não tão resumido de podcasts que ela abordou ao longo desde a pandemia aí, né, ao longo desses anos, desde 2020, então que foi quando ela criou, né, o podcast da Óbvios. E ela fala sobre a percepção dela também, das experiências que ela teve e o que ela conclui desses comportamentos nocivos. E eu notei que isso tem tudo a ver com o meu trabalho na consultoria, assinatura de estilo, da minha metodologia, né? Por quê?
Porque nada mais é do que desconstruir essa automatização que a gente está inserida na sociedade. Ou porque foi criada para, né, agir assim, ou porque vê outras pessoas fazendo e acha que é o certo e normaliza. Só que toda essa automatização, todo esse automático, toda essa loucura que a gente vive no dia a dia, e eu não estou me excluindo disso, tá? Eu me incluo também nessa, ela nos leva a parar de olhar para si. Percebe que a gente está sempre olhando o que o outro está fazendo, principalmente nas redes sociais. Ela fala muito sobre isso aqui, inclusive. A gente está vendo o que o outro está fazendo, para onde o outro está viajando, o que o outro está comprando, o que o outro está usando. Claro que isso faz parte do comportamento humano, porque nós somos seres sociáveis. Mas isso precisa ter um equilíbrio, entendeu? E existe o olhar para o outro, sim, para até filtrar o que te inspira, o que não inspira, o que você concorda, o que você discorda, mas principalmente para focar em você, entendeu? E quando parte de você antes de olhar para o outro, aí sim existe uma autenticidade. Esse livro, principalmente, além de todos os outros que eu já li, me trouxe a seguinte percepção a respeito de leituras em geral e convivências em geral. Por mais que a gente goste de uma leitura, a gente não precisa concordar com ela do começo ao fim. E com as pessoas também é assim, né? Quando a gente gosta de alguém, ama alguém, tem uma afinidade incrível, a gente acredita, né, naquela romantização das relações, que tudo que aquela pessoa falar agora é lei, tudo que ela gostar você tem que gostar, tudo que ela falar você tem que concordar. E nenhuma relação é assim. Não tem como ser assim. A nossa individualidade é muito grande, nós somos muito complexas, né? Cada uma de nós, ser humano, é muito complexo para que a gente se sinta na obrigação de o tempo inteiro concordar com o outro. Até com quem criou a gente, pai, mãe, tutores em geral, pessoas que a gente escolhe para relacionamento, parceiro, parceira, não é assim, não é para ser assim. Faz parte da nossa inteligência cognitiva, interpessoal, emocional, ter esse filtro. Ou seja, gostei do livro? Gostei, mas tem partes que eu não concordei. E tá tudo bem. Não significa que uma leitura é ruim, que ela é uma péssima autora. Pelo contrário, ela é uma ótima autora, minha quase xará de nome e de signo, tá? Porque ela também é canceriana. Então, assim, eu gostei muito da leitura no geral, acho válida demais para que vocês tenham essa percepção também. Isso vai complementar. Quem já é minha AD da consultoria vai entender muito o que eu tô falando nesse sentido de encontrar o sentido da minha metodologia nesse livro. Vocês vão lembrar de muitas coisas que eu falo ao longo do livro, que ela fala também, cruzam, né, os pensamentos. De repente vão ter coisas que vocês não vão concordar tanto, e tudo bem, como eu falei. O importante é agregar. Então, o que daquilo que você leu, o que daquilo daquela pessoa que você convive, ou que você, né, leva como alguma relação na sua vida profissional, pessoal, amizade, amor, o que daquilo você pode filtrar de bom? E aí tem um ponto importante. Dessa relação, desse livro, de tudo que você consome como um todo, filmes, frases, textos, podcast, se for o caso, redes sociais, o que disso, se colocar numa balança, é positivo e é negativo? Porque aí vem essa grande questão, né? Então, então tá, todo relacionamento que eu passar é bom? Não. Você vai pôr numa balança sempre se isso está te fazendo melhor ou pior. E aí você vai decidir o que pesa mais. Espero que tenham gostado, espero que tenham tido insights com essa pequena resenha. E se vocês lerem, me contem depois o que vocês acharam. Tá bom? Beijo.